Boa tarde a todos. Devagarinho. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos ter mais uma live aqui no Festival Cultural do Brasil, em Viena. Vamos aguardar que os nossos telespectadores entrem aqui para nos ouvir, porque hoje teremos um convidado muito especial. Boa tarde, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, professora Yara. Boa tarde, Esté. Boa tarde, Michael. Opa, nosso convidado acabou de entrar aqui, gente. Vou mandar um convite para o nosso. Olá, Guilherme, tudo bem? Opa, Boa professor. tarde, Vanessa. Como vai você? Tudo tranquilo. Quer dizer, a gente responde tudo tranquilo, né? Mas é enfrentando as mesmas situações que o mundo inteiro está enfrentando, né, Jorge? Naturalmente, claro. E vocês, como é que estão? Estamos bem, dentro da realidade que todos nós sabemos que o mundo vive, como você colocou muito bem, Vanessa. Não é? Gente, só para dar um avisozinho aqui, professor, eu vou desativar os comentários no momento que a gente estiver conversando, mas depois eu abro os comentários para quem quiser deixar alguma pergunta ou quiser interagir também, porque fica difícil quando a pessoa está falando e os comentários ficam entrando no rosto, tá? Mas logo a gente, eu vou, durante a live eu vou liberando para as pessoas colocarem os comentários. Bom, gente, nós estamos aqui já com o nosso convidado, é o professor Jorge Carvalho, tá? Para quem está assistindo a gente pela primeira vez, o Festival Cultural do Brasil está com uma programação online, onde a gente vem apresentando não só manifestações artísticas e culturais, mas algumas palestras também em relação ao momento atual do Brasil. E hoje nós estamos aqui com o professor Jorge Carvalho, que foi secretário de Estado da Educação do Estado de Sergipe, não é? Professor também do Departamento de História, de mestrado e doutorado também, né, Jorge, de Sim, sim. Educação, né, na Universidade Federal de Sergipe. E uma das curiosidades do currículo do professor Dr. Jorge Carvalho é que ele também foi pesquisador, né, na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Verdade. Então a gente já Isso. começa assim, herzlich willkommen. Oh, Dankeschön. Então, Jorge, vamos lá ao nosso assunto, né? O assunto que nós vamos estar abordando hoje, gente, é a nova escola pública no Brasil, né? Em relação a esse momento atual. Então, eu vou passar a palavra para o professor Jorge Carvalho e durante a explanação do professor, a gente vai levantando algumas perguntas, alguns questionamentos. Professor, a palavra é sua. Olha, Vanessa, eu quero agradecer a você, né, pelo convite para vir aqui conversar. Né, muito bom. Parabenizar você pelo trabalho. Né, isso é lugar comum. Né, esse trabalho que você realiza já há muitos anos, né, através do Brasilianos Cultura Festival, né, esse festival cultural que você produz e que você estabeleceu, é uma instituição que você estabeleceu na Áustria, onde vive, e que se tornou, né, uma instituição que virou um ponto de difusão importante da cultura brasileira. Né? E eu gosto muito porque você é sergipana de nascimento e é itabaianense e não perde a oportunidade de colocar no contexto da cultura brasileira os valores culturais do estado de Sergipe, da região nordeste do Brasil, que é onde se coloca o seu enraizamento cultural brasileiro. Né? Então, parabenizo a você por isso, né? A sua família, que eu sei que vocês todos se empenham juntos, nesse empreendimento bonito, né? Que é. Segundo, queria também dizer que é uma satisfação, né, encontrar, que eu sei que você
e a sua live, essa live que você produz, e o Festival Cultural Brasileiro tem muito prestígio na Europa. Eu sei que vários europeus que amam a cultura brasileira acompanham, né, principalmente os de língua alemã, né, os de origem germânica, e é um prazer reencontrar com essa cultura, né, que eu convivi com ela durante 2 anos importantes de minha vida e que foi uma coisa marcante na minha formação intelectual, na minha formação pessoal. Para a gente entender um pouco as contradições e as dificuldades da vida brasileira, né, particularmente da escola pública brasileira, sob esse período da pandemia, eu vou começar lendo uma carta que eu recebi de um amigo este final de semana, uma carta curta, pequena, redigida por uma menina de 14 anos de idade, e eu fiz, naturalmente, uma limpeza na carta, já que se trata de uma menor, para não permitir que as pessoas identifiquem quem é a família, em qual cidade ela vive, em qual estado do Brasil ela vive. Mas eu penso que essa é uma carta que retrata um pouco das contradições do Brasil, que, num momento passado, já foi chamado de Belíndia. Uhum. Né? Que dizia o ex-ministro Mário Henrique Simonsen, né, já falecido, que o Brasil tinha dentro dele um pedaço da Bélgica, tinha dentro dele um pedaço da Índia. Né? Uhum. Isso é uma contradição grande e efetiva da vida brasileira. O que é que diz essa carta que me chegou às mãos neste final de semana? Foi dirigida a uma autoridade por uma menina de 14 anos. Diz: Excelência, com todo respeito, peço que leia minha opinião sobre a situação atual. Me chamo Maria, tenho 14 anos. Esta é a minha opinião baseada na minha experiência atual como estudante. Muitos alunos da escola pública, assim como eu, não têm aulas online ou não têm acesso à internet. E isso dificulta nos estudos. Muitos estão desanimados e deixando os estudos de lado. Então pensei em uma ideia. Percebo que algumas escolas estão dando lanches para os alunos. Então seria uma boa ideia entregar junto com os lanches uma apostila de atividades do mês, e para aqueles que não têm acesso à internet, também poderiam ganhar um tablet com internet para continuarem seus estudos. Essa foi a ideia que pensei para resolver a questão. Desde já agradeço a vossa atenção. Assina Maria. Essa carta me chamou a atenção. Essa carta é um retrato perfeito da contradição de um país que, no momento em que a pandemia no mundo inteiro parou as escolas, porque a escola é um espaço de concentração de pessoas, em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil, boa parte das escolas estabeleceram, né, e intensificaram as práticas de ensino remoto. Né? Não vou chamar de educação à distância, porque a educação à distância diz respeito a uma outra conceituação. Exato. Que não é o caso que se aplica. Né? O ensino remoto. Uhum. E nós temos uma dificuldade, porque no Brasil o que nós percebemos é que se acentuou a desigualdade escolar. Porque aqueles que podem ter acesso ao ensino remoto, as famílias mais abastadas, que podem montar verdadeiros estúdios para os seus filhos estudarem em casa, né, continuaram estudando e avançando, e aqueles que vivem em dificuldade extrema viram, nesse período, aumentar ainda mais a distância no que concerne ao acesso ao conhecimento entre uns e outros. Para a gente mensurar essa realidade, o Brasil é um país fantástico. No Brasil,
92% das famílias que possuem alta renda têm acesso à internet. É um percentual elevadíssimo em qualquer lugar do mundo. Todavia, só 59% dos de menor renda possuem acesso à internet. Alguém poderia até dizer assim, olha, até que não é tão ruim, 60% tem acesso. Mas vamos refinar esses números e a gente vai ver que a coisa é muito mais grave. Só 47% dos domicílios brasileiros possuem acesso à internet. Ou seja, se você pegar todas as casas, todos os apartamentos, todos os domicílios que existem no Brasil, apenas 47% desses domicílios, menos da metade dos lares brasileiros, possuem acesso à internet. A gente vai a outra contradição. Quando eu chego no espaço urbano brasileiro, o que eu percebo? 98% das escolas públicas urbanas brasileiras possuem acesso à internet. É um número bom que impressiona. Mas quando eu olho com a lupa, o que eu vejo? A média é de que, mesmo nas escolas urbanas, onde nós temos esse percentual elevado, a média é de 15 computadores por escola. Então, eu pego uma escola que tem 600 alunos, eu tenho 15 computadores na escola. Não tem como então, nem fazer milagre pode. Não pode, não é? É. Ou seja, imediatamente a gente vê que essa estatística de que 98% das escolas públicas urbanas possuem acesso se fragiliza. Não é? O fato é, 1 a cada 4 cidadãos brasileiros, 25%, está completamente fora da rede mundial de computadores. Inacreditável, né? Para quem está fora, assim, não é, Jorge? Professor, a gente fica... É inimaginável. Pois é. Entendeu? Como... Por exemplo, o Brasil viu agora essa realidade. O Brasil viu o quê? O Brasil viu a população de baixa renda. O governo federal estabeleceu um auxílio financeiro para ajudar as famílias de baixa renda em situação, né, de excessiva vulnerabilidade, que elas retiravam esse auxílio na Caixa Econômica Federal. Mas para fazer o cadastro e retirar o auxílio, esse cadastro era feito via internet. E tinha que baixar um aplicativo, né, professor? E esse aplicativo, muita gente não tinha nem conhecimento de como fazer esse processo. As pessoas não têm acesso. Os que têm telefone celular, muitas vezes são equipamentos muito frágeis, muito desatualizados tecnologicamente, que não conseguem baixar os aplicativos. Não é? Isso significa, esse dado que eu dei, que se a gente passar um olhar largo, nós temos 46 milhões de cidadãos brasileiros sem nenhum acesso à internet. Ou seja, quase 50 milhões de brasileiros. A maior parte dos países da Europa Ocidental tem menos de 50 milhões de habitantes. Né? Nós temos 46 milhões de cidadãos sem acesso à internet. Né? Quem tem mais de 50 milhões é a Alemanha, a França, não é? Eu não sei hoje a população da Itália, mas poucos países europeus da Europa Ocidental têm essa população. O Brasil tem 46 milhões sem acesso à internet. E quando eu olho o ambiente rural, eu vejo que 34% das escolas rurais apenas possuem acesso. 66% não possuem nenhum acesso. E aí eu chamo a atenção outra vez. Vamos lembrar daquele detalhe. 98% das escolas urbanas têm acesso, mas a média é de 15 computadores por escola. Imagine na zona rural. Né? E que acesso é esse? Qual é a velocidade dessa internet? E quantas máquinas eu tenho por escola?
46% das escolas rurais brasileiras nunca tiveram um único equipamento de internet, ou de um único computador, um único notebook instalado na escola. E é importante frisar, inclusive, né, professor, que existem escolas rurais que nem energia elétrica têm. Hoje, esse problema no Brasil é quase inexistente, porque a eletrificação rural se expandiu muito agora nesses 20 anos do século XX. Então, é muito remoto o lugar, talvez em algum rincão da Amazônia, né, daqueles estados como o Amazonas, o Acre, o Amapá, Roraima, mas normalmente no resto do país você tem já acesso encontra à energia elétrica. Okay. Mas você vê o seguinte, aí vamos a essa realidade. Hoje, o Brasil tem 130 mil escolas fechadas. 130 mil escolas sem aula. Claro, isso é natural. O mundo todo normal, o mundo ficou todo assim por causa da pandemia. Não é? Mas o que fazer? Não é? São 47 milhões de estudantes brasileiros que tinham aulas presenciais e agora não tem mais aulas presenciais. Né? Nós continuamos numa situação de incerteza no país que não sabemos quando deveremos ter a volta às aulas. A volta às aulas, para nós, é um assunto em aberto. Nenhum de nós tem ideia de quando isso vai acontecer. Um outro estado tem feito uma tentativa, abre alguns dias, recua. Não é? É essa realidade que nós temos vivido. E aí a gente pega esses dados da análise, deixa eles aqui numa pilha, por enquanto, e vai refletir sobre uma outra coisa. O Brasil tem uma legislação sobre a educação básica que eu considero uma boa legislação. Não é? Nós temos a obrigatoriedade de cumprir 200 dias letivos a cada ano, 200 dias letivos. Nós temos a obrigatoriedade de oferecer ao estudante, anualmente, no mínimo 800 horas de atividade na escola. Isso é a média, uma média boa em quase todos os países do mundo. Né? O mundo se pauta por esses parâmetros e, do ponto de vista da legislação brasileira, estes parâmetros estão postos. Todavia, a pandemia está excluindo a maior parte dos estudantes da educação básica brasileira desse direito básico humano, que é o direito à educação. Veja. Porque sem ter as aulas presenciais e sem ter a possibilidade de ter a aula remota, fica fora. Né? Exatamente. Ora, veja, a legislação é sábia. Ela estabelece que a obrigatoriedade mínima é 200 dias letivos, mas também estabelece que há situações excepcionais que devem ser cuidadas. E nós estamos vivendo uma situação excepcional. O próprio governo federal editou uma norma, uma medida provisória, que eu considero boa desse ponto de vista, porque ele flexibilizou a obrigatoriedade de dar os 200 dias de aula presenciais. E estabeleceu outros mecanismos. O problema é que nem todos podem ter acesso aos outros mecanismos que foram estabelecidos, né? E isso os deixa excluídos do direito do acesso à educação. Há uma preocupação que algumas pessoas têm manifestado quanto a isso, que eu, particularmente, não vejo como uma preocupação, Vanessa. Que é o seguinte, alguns dizem, mas na marcha que vai acabar o ano de 2020 e não vai acabar o ano escolar. Com toda certeza vai acabar o ano de 2020 e não vai acabar o ano escolar, mas eu não vejo isto como problema por uma razão muito simples. A lei não estabelece nenhum vínculo nenhum entre o ano civil e o ano escolar. Pouco importa que o ano escolar comece em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho.
Os diversos países do mundo, de acordo com as suas características, têm anos letivos que começam e acabam em diferentes momentos. Aqui, E por isso, exemplo, começa em setembro, né? pois é, isso não atrapalha em absolutamente nada a Nada. vida escolar, não é? Uhum. De acordo com as características culturais, de acordo com as características ambientais, de acordo com as características econômicas de cada sociedade. E numa sociedade de dimensões como é a sociedade brasileira, você tem diferentes calendários em diferentes regiões. Isso acontece no Brasil, isso acontece na Rússia, isso acontece na China, na Índia, nos Estados Unidos da América, nessas nações que têm território, na Austrália, que têm territórios continentais. Não é problema essa disparidade entre ano civil e ano letivo. Isso se ajusta. Uhum. Não há problema nenhum que o ano letivo 2020 venha a terminar em junho de 2021. Inclusive aqui, professor Jorge, o governo ele flexibilizou isso na questão assim de que os alunos que estavam próximos à matura, né, que é aquela questão de que eles vão fazer como o Enem, né, no Sim, o Brasil, exame de acesso. eles retornaram um pouco mais cedo à escola com todas as precauções, divisão de turmas, enfim, muita coisa para que eles não perdessem esse acesso à universidade. Já os alunos Perfeito. mais novos que não precisam, lógico, mas que não teria essa urgência, né? Como esses alunos que estavam prestes a fazer o Enem daqui, que se chama Matura, eles flexibilizaram o ano letivo e os alunos eles não irão ter reprovação. E vai ter a continuidade do ano, né? Perfeito. Como deve ser. Como deve ser. Então, esse é o fato. Ou seja, nós estamos, nesse momento, com a parte dos estudantes excluído do direito à educação. Essa é a perversidade do sistema brasileiro. Estamos com uma outra parte, né, que continua avançando nos estudos, porque tem acesso a meios tecnológicos que lhes permite ter as condições de continuar estudando, de continuar dialogando com os professores, de continuar tendo assistência educacional, mas essa não é a realidade de toda a sociedade brasileira. O Brasil precisa pensar melhor como está fazendo isso, e isso é um problema que nós vamos ter que resolver planejando também como é que nós vamos voltar às aulas. Em várias regiões do país, o pico da pandemia já está passando. No estado, o nosso, onde eu vivo, a gente ainda não passou o pico. A gente ainda está na curva ascendente. Não é? Infelizmente. Infelizmente. Nós sabemos que hoje o epicentro da pandemia do mundo se deslocou da Europa para a América. O epicentro é a América. É a América. E a tendência é que na América do Norte a curva comece a entrar na sua descendente e a América do Sul ainda continua ascendente. Alguns países da América do Sul que havia relaxado o isolamento social, né, tiveram que recuar. O caso típico é o Chile. O Chile fez um relaxamento e logo depois teve que recuar, e com convulsões sociais enormes, né, porque a mortalidade começou a crescer depois do relaxamento. Então, são problemas que a sociedade brasileira vai ter que resolver nos próximos dias, nas próximas semanas, e dentro desse contexto é necessário planejar a volta às aulas, necessário garantir, acima de tudo, a aprendizagem. Exatamente. A questão dos 200 dias letivos não é uma questão formal de dizer, olha, a lei diz para dar 200 dias, vamos dar. Não, a questão é de aprendizagem. É necessário garantir a aprendizagem de habilidades, o desenvolvimento de habilidades e competências. É uma necessidade efetiva. Nós sabemos que o ambiente escolar é um ambiente importantíssimo na vida e no processo de formação de todos nós. O ambiente
escolar é o ambiente onde a gente desenvolve as competências socioemocionais mais importantes que nos acompanham ao longo da vida. É no ambiente escolar que a criança aprende a se relacionar com outras pessoas, né? Exatamente. Você aprende isso em vários ambientes. Mas o mais importante deles para essa aprendizagem é a É a escola. escola. Na escola, a gente aprende a conviver com as diferenças. A escola vai nos ensinando que o mundo não é dos iguais. O mundo é de pessoas diferentes. E que a gente deve respeitar todas essas É diferenças, na né? escola que a gente Que aprende a esse gente aprende respeito. isso, exatamente. Pois é, todos nós. Não é? É na escola que a gente aprende a trabalhar em grupo. E quem não aprende a trabalhar em grupo não aprende a trabalhar. Vai ter dificuldade de sobreviver. É na escola que a gente aprende a expor ideias e argumentos. Né? A gente, na família, a gente começa a desenvolver o aprendizado dessa habilidade. Mas a escola vai nos estabelecer um regramento mais rigoroso para a gente Professor, aprender. chegou uma pergunta aqui que eu acho interessante fazê-la. Desculpa interrompê-lo, mas aqui tem uma pessoa, ela é artista plástica, se chama Rosângela Chaital, ela reside em Portugal e ela colocou assim: professor, aqui em Portugal as pessoas estão reclamando muito sobre essa questão do homeschool, pois não se sentem capacitados para ajudar os seus filhos. E como está sendo essa realidade aí no Brasil? Pronto, eu vou pedir a Rosângela para eu deixar guardada A pergunta. esse questionamento, porque eu fiz me organizei mentalmente para fazer essa discussão e deixei para o fim essa questão, porque essa questão eu acho que ela é extremamente importante, porque fez com que muita gente mudasse a percepção que possui quanto ao trabalho docente. Perfeito, As professor. pessoas passaram a ver o trabalho do professor com outros olhos. Ao menos estão começando a perceber as dificuldades que existem no trabalho docente e a necessidade de especialização que se impõe ao trabalho docente. Né? Veja, a escola nos ensina a ter resiliência. A escola nos ensina a ser tolerantes, a encarar problemas e não entrar em pânico, e não se desesperar. Aprender a agir na dificuldade, com resiliência, para tentar resolver os problemas. Não focar apenas no problema, né, professor? Mas direcionar para a solução daquele problema. Pois é. Há uma outra coisa que eu chamo a atenção. Eu falei dessas coisas que a escola oferece de um modo geral. Mas eu direi uma outra. Para as pessoas mais pobres, para as famílias de menor poder aquisitivo, para os filhos destas famílias, muitas vezes a escola é a única esperança de incorporar padrões de cidadania, padrões que vão possibilitar a participação na vida social, numa vida produtiva, numa vida em grupo que permita colaborar com a sociedade, com o bem-estar coletivo e usufruir daquilo que é produzido coletivamente. É na escola que os mais pobres têm essa única possibilidade que lhes é dada. E para a maioria dessas famílias, a escola é efetivamente o único espaço onde é possível estudar. Verdade. Porque muitas famílias, dessas que a gente está dando exemplo aqui, são pessoas que vivem em situação de rua. Pessoas que, muitas delas, não têm um lar para chamar de seu, e quando o possuem, é uma habitação extremamente precária. Estou falando de domicílios onde não há espaço. Estou falando de domicílios que possuem 1, 2, 3, no máximo 4 cômodos, onde vivem 5 pessoas, 6 pessoas. E os cômodos que não oferecem conforto
pequenos, abafados. E que essas crianças e jovens ficam na escola durante o dia e só se utiliza do lar, né, professor, para dormir. E na escola elas estão aprendendo, na escola elas estão se sociabilizando, na escola elas estão se alimentando melhor do que o que se alimentam no ambiente familiar. Nas escolas estão tendo vida social, estão aprendendo regras, incorporando valores e estão tendo um espaço onde é possível estudar em grupo e individualmente. Essa é a realidade que a gente tem. E para essa gente, falar de ensino remoto é extremamente difícil. E aí eu retomo a pergunta da artista plástica Rosângela. Rosângela, né? isso, Rosângela, De que ela mora em Rosângela. Portugal. Rosângela, veja, eu penso que a pandemia ela traz, em relação à escola, para a população, de um modo geral, algumas coisas que nós poderíamos comentar aqui. Uma delas, que eu penso, diz respeito a uma maior valorização da escola como instituição, uma maior valorização do ambiente escolar. Veja, a escola está, para nós, naturalizada. Nós que nascemos no século XX, né, principalmente ali próximo da metade do século, ou na segunda metade do século, nascemos num ambiente cultural, num ambiente social, no qual a escola é um fato natural, porque nos habituamos à escola. Ou seja, quando a gente chega aí na infância, a partir dos 4, 5, entre os 4 e os 7 anos de idade, é natural que tenha acesso à escola. Por mais difícil que seja, no lugar mais difícil que seja. No passado já foi muito mais difícil, mas se há uma instituição social que, mesmo nas sociedades de muita desigualdade, como é o Brasil, como é a Índia, por exemplo, nós ainda temos lugares onde a escola não oferece todo o conforto possível, a escola ainda é o edifício mais importante da sociedade. Você disse aí, quando a gente começou a conversa, que eu estive como secretário de Educação do meu estado. É Isso. verdade. E quando eu estava nessa situação, por 2, 3, 4 ou 5 vezes, eu experimentei uma realidade que me chamou muito a atenção, dos embates culturais das comunidades. Recebi uma diretora de uma escola que foi se queixar que estava recebendo pressões do padre, estava recebendo pressões do vereador local, ou seja, do representante da comunidade local no Poder Legislativo, que estava recebendo pressão de algumas pessoas da comunidade que queriam usar o ambiente da escola para fazer uma festa de casamento no sábado. E que a diretora disse, mas não é possível, eles vão sujar a escola, vão estragar, e na segunda-feira eu gostaria que a escola estivesse limpa como nós limpamos na sexta. E eu conversava com essa pessoa e dizia assim para ela, mas vem cá, que mal a senhora vê em a comunidade usar o edifício da escola para fazer uma festa de casamento. Eu conheço algumas dessas comunidades onde tive que gerenciar questões prosaicas assim. Uhum. E, normalmente, são comunidades onde o melhor edifício da comunidade é a o escola. edifício escolar. O edifício mais espaçoso da comunidade é o edifício escolar. O edifício mais bem acabado, digamos assim, entre aspas, mais luxuoso da comunidade é o edifício escolar. Por que esse distanciamento entre a escola e a sociedade, entre a escola e a população, entre a escola e a comunidade? Uhum. O edifício escolar é para ser usado, sim. Bacana isso. A escola tem um bom ginásio de esportes, uma boa quadra de esportes. Por que não ficar aberta para a comunidade usar no final de semana ou nos horários em que não está havendo ali atividade da própria escola? Né? Então,
são realidades, né, que o prédio da escola apresenta características como é difícil e Uhum. características que a escola possui como instituição e que eu penso que a pandemia está permitindo que a população perceba melhor essas características desta instituição que é a escola e passe a valorizar mais a instituição escolar, já que para nós está naturalizado que a escola existe e deve existir. Ora, a escola é uma instituição que resultou de processos de luta seculares para se estabelecer, para que a obrigatoriedade dela fosse aceita, para que as pessoas percebessem como esta instituição é importante para organizar a vida, para organizar a sociedade. A Né? sociedade. E eu penso que a pandemia, né, normalmente, a gente percebe o valor das coisas quando as coisas nos faltam. E a pandemia... Exatamente. Travou? Peraí. Eu acho que deu uma travadinha aqui no vídeo, mas logo a gente volta. Só um minutinho, gente. Não saio, não. Ele deve voltar daqui a pouquinho. Tem mais algumas perguntas aqui. Gente, peraí, viu? O professor saiu, mas ele vai voltar. Por isso que eu não encerrei a live, porque às vezes acontece, tá? Ele deve estar voltando. E enquanto isso, a gente vai dando uma olhadinha aqui nas perguntas que as pessoas deixaram, tá? Eliana Borges, que colocou aqui que a experiência nos aponta que a escola é o melhor espaço para aprendizagem. Sim, muito obrigada pelo comentário, Eliana. E vamos aguardando aqui que o professor Jorge retorne, que estava numa explanação maravilhosa e aí perdeu a conexão lá com a internet. Mas acredito que daqui a pouco está voltando. Deixa eu ver aqui. Uhum. Ele tem que entrar, acho que ele... Peraí, viu, gente? Vai tendo uma paciênciazinha aí, que eu não quero derrubar a live. Tem que... Jorge, você vai ter que entrar lá. Isso. Ele está pedindo para eu convidá-lo, mas eu não tenho como convidar se ele não entrar. Agora. Pronto. Mandei o convite para ele de novo. Gente, não saia daí, que ele já está retornando. Olha aqui. Já retornou. Pronto, aqui estou. Caiu a minha Foi internet. a conexão. É normal, às vezes Pronto, acontece. mas voltei. Né? Então, a gente estava discutindo que a pandemia vai nos permitir perceber com mais clareza a importância da instituição escolar, Com essa certeza. instituição que muitas vezes para nós está naturalizada, mas que é uma instituição, né, que é resultado, na verdade, de lutas que se puseram historicamente, né, a partir da Idade Moderna, para que ela se estabelecesse como está estabelecida hoje e aceita em todas as sociedades. Não é? Eu penso que a valorização da escola é uma resultante que a gente tem dessa pandemia. Não é? Da escola pública, principalmente, porque esta, neste momento, é que está fazendo mais falta. Exatamente. É a que está fazendo mais falta. Porque as escolas particulares, que de uma certa forma têm uma estrutura maior, né, professor, até pelas questões do ensino remoto, eu acredito que as pessoas não estão sentindo tanto a falta, porque diariamente estão tendo seus objetivos, entre aspas, alcançados. Mas a Isso. nossa população de escola pública é que são elas, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é uma questão que é uma questão sensível, é uma questão delicada,
que diz respeito ao ensino remoto e diz respeito à educação à distância. Veja, o ensino remoto, a educação à distância, são fatos da realidade. São parte integrantes da nossa realidade. Mas, para alguns, nós temos duas posições normalmente quando se põe esse tema em debate. Alguns veem o ensino remoto, alguns veem a educação à distância como a solução mágica para todos os problemas. Creem que a tecnologia, por si só, a tecnologia da informação e da comunicação por si só, vai resolver os problemas da educação. Outros têm a posição diametralmente oposta. Acham que isso não contribui em nada, que isso é modismo, que isso é tolice. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem uma posição, nem a outra posição. As duas posições são importantes, as duas posições têm problemas. Não é? De pouco me serve ter toda a tecnologia disponível, que se conhece para informação e comunicação, se eu não tiver profissionais, professores, pedagogos, psicólogos, planejadores da educação, intelectuais da educação, que possam fazer com que a gente use essas ferramentas com competência. Que saibam trazer o aluno para o uso dessas ferramentas e permitir que as ferramentas, ao serem utilizadas, possam efetivamente contribuir. Uhum. Na nossa sociedade, muitas vezes se vende a ilusão de que esse tipo de tecnologia resolve tudo. Aliás, tem pessoas que equivocadamente enxergam que isto é tecnologia. Isto é tecnologia, sim, mas tecnologia são todas as coisas que o homem utiliza para facilitar as suas condições de vida. Uma enxada é um instrumento. É uma tecnologia. É uma tecnologia. Pois é. Todas as possibilidades que nós temos de transformar a natureza no sentido do bom e do belo, todas as possibilidades que nós temos de transformar os recursos que a natureza põe à nossa disposição para que a gente possa viver melhor, são recursos tecnológicos. O meu modo de utilizar um copo para tomar água é tecnologia. O copo é uma tecnologia. Não é? Uhum. Eu poderia continuar como as outras espécies do reino animal, que tem que ir a um poço, colocar o rosto lá dentro para tomar água. Isso. Né? Mas nós desenvolvemos tecnologias para isso. Né? Então, a tecnologia é boa, mas ela não vai me ajudar se eu não souber fazer bom uso dela. E esse bom uso, no caso da escola, é feito pelos professores. É preciso que eu tenha professores habilitados, capazes, bem formados, para que eles possam fazer bom uso da tecnologia. Nós ainda estamos, nós brasileiros, ainda estamos longe de poder dizer que usamos amplamente o ensino remoto. Por N condições que eu já enumerei aqui no começo da minha conversa, né? Por N condições sociais que estão dadas, por N condições tecnológicas que estão dadas. Uma parte da população brasileira tem acesso a tudo que há de bom no planeta em termos de ferramenta tecnológica. Outra parte ainda não consegue ter acesso a ferramentas rudimentares. Né? E, em sociedades com essas características, as diversas ferramentas tecnológicas continuarão coexistindo. Nós continuaremos a ver o e-book convivendo com o livro em papel. Concordo. Nós continuaremos a ver essas canetas de laser e de outras tecnologias que me permitem escrever na tela dos smartphones, dos notebooks, né? Convivendo com o velho lápis de grafite. Exatamente. Né? Ou seja, com a velha caneta esferográfica, que é uma tecnologia
espetacular, extraordinária. Ou seja, nós temos que saber que todas essas coisas são apenas ferramentas, instrumentos que nós utilizamos para atingir os nossos objetivos, mas que elas não são o objetivo em si. O livro é o quê? O livro é um suporte de texto. É papel que contém texto. O texto que contém conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. Um smartphone é suporte de conhecimento. É uma ferramenta, como o livro é também uma ferramenta de suporte tecnológico de conhecimento. Ou seja, essa ilusão de que a tecnologia resolve tudo não passa de ilusão, não é? Ensino remoto à distância, ensino à distância, são ferramentas boas, mas não substituem o ensino presencial. Cada um tem características que lhes são próprias. Olha, eu acho o seguinte, que esse período vai, inclusive, servir para reduzir muito o preconceito que há quanto ao uso dessas ferramentas tecnológicas. Eu estava conversando sobre isso, professor, porque existem professores, inclusive, que são contra que o aluno leve o smartphone, vamos supor, né, para a sala de aula. Eu vejo isso que poderia estar sendo aproveitado de uma forma muito mais objetiva, né? Essa coisa do proibir algo que pode estar nos ajudando, eu acho que fica um pouco... É tão bom que leve o smartphone. O smartphone é uma ferramenta tão extraordinária de pesquisa, tão extraordinária de estudo, que todos nós, eu uso, você usa, todas as pessoas utilizam, nós, professores, utilizamos, e muitas vezes a gente quer censurar no nosso aluno o uso. É bom que leve para a escola, é bom que leve para a sala de aula. Aliás, dentro daquela série de exemplos que eu dei, como dos 15 computadores, festa, um embate das festas de casamento na escola, um dos embates que eu tive é que, em vários lugares, gestores escolares queriam que a rede Wi-Fi tivesse uma senha que ficasse trancada na mão dele e somente aqueles aos quais ele oferecesse essa senha dispusesse do uso da rede. Né? E a gestão central, que eu dirigia, a equipe se reuniu e a gente deliberou, a gente decidiu que era para acabar com as senhas e abrir a rede em todas as escolas. Né? E isso aí é fantástico. vem reclamações, olha, mas o aluno vai ficar olhando demais para o smartphone. Olha, e por que nós, professores, não utilizamos o smartphone como uma ferramenta em nosso favor? Exatamente. Do aluno? Para que ele use o smartphone trazendo resultado para a sala de aula, né, professor? Para o que está estudando e aprendendo. Não é? Hoje, na hora que eu preciso me informar sobre alguma coisa do Museu de História Natural de Londres, eu recorro ao meu smartphone. Exato. Porque o meu aluno não pode fazer isso. Você pode fazer uma visita virtual nesses museus a qualquer lugar, como se você estivesse lá presencialmente. Então, por que o professor não pode utilizar? De domingo para cá, de sábado para cá, eu fiquei algumas horas de minha vida, muitas horas, não foram poucas, ligado no YouTube, recebendo aulas extraordinárias de física, como eu nunca tive em lugar nenhum, de física e de matemática, observando o lançamento do foguete SpaceX, que foi se acoplar à estação espacial. Né? Pois é. Qual livro poderia transmitir isso, né, professor? São aulas de física extraordinárias, são aulas de astronomia extraordinárias, são aulas de história fantásticas. Fantásticas. Não é? Então, veja, aulas de biologia que podem discutir o comportamento do corpo, se extrai muita coisa dali. Muito. Aulas de história sobre navegação, né? A gente tem tudo a extrair desse mundo que essa tecnologia nos oferece. Eu penso que esse momento que nós estamos vivendo quebrar uma série de tabus quanto a essa tecnologia. Claro, com aquelas restrições que eu apontei lá no início, dos limites econômicos e sociais que estão postos. E quero, mais uma vez, reforçar meu compromisso com Rosângela
Penso que, Eu vou abrir aqui os comentários, professor. sim, a gente extrai lições de valorização do professor desse período que nós estamos vivendo, né? Muitos pais agora estão efetivamente entendendo como é importante o desenho que o professor faz das trilhas de formação do seu filho, das trilhas de formação de cada estudante. Como é importante o tempo que o professor fica com o estudante, com a criança, com o adolescente, com o jovem, ensinando a refletir, ensinando como aprender. Eu penso que mais importante do que ensinar o conteúdo é ensinar a aprender o conteúdo. É desenvolver habilidades, é desenvolver competências, né? Estimulando o pensamento crítico através do embate de ideias, e que agora, muitas vezes, isto se põe para o pai, isto se põe para a mãe, isto se põe para um irmão, que nem sempre consegue ter as soluções que o adolescente demanda, que a criança demanda, que o jovem demanda, porque não está treinado dentro do seu mundo para fazer esta discussão. Né? Estimular o pensamento crítico é importante e é difícil. É muito né? difícil. O professor avalia resultados. Avaliar resultados é difícil. É muito difícil. O professor é o arquiteto cognitivo. O professor é o arquiteto do conhecimento. Né? E muita gente nunca havia percebido isto e agora tem a oportunidade de perceber. O professor é um dinamizador da inteligência coletiva, um estimulador da inteligência de cada indivíduo. Esse período está nos permitindo compreender isto. Este período está nos permitindo ver isto. Penso que a reflexão de Rosângela nos remete à seguinte pergunta: qual seria, então, esse novo tipo de professor? De professor, exatamente. Que professor é este? Veja, nós estamos redescobrindo o professor. E direi mais, nós, como professores, estamos nos redescobrindo, percebendo os impactos que a gente tem na vida do aluno e na sua relação familiar, que muitas vezes a gente não percebe. Muitas vezes a gente não compreende. Muitas vezes a gente não entende. E isto é extremamente importante. Muitíssimo. Veja, eu discutia, Vanessa, com você ontem, né, e você me pôs uma reflexão, me pôs um problema que eu considero da maior importância. Você me remeteu a Anísio Teixeira. Exato. Né? Porque foi um estudioso do século passado, né, professor? Pois é. Então, você me disse, me extraiu uma frase de Anísio que eu acho que é pertinente. Nós estamos passando de uma civilização baseada em uma autoridade externa para uma civilização baseada na autoridade interna de cada um de nós. Olhe, eu vou convidar para nos acompanhar um filósofo e sociólogo alemão que me agrada muitíssimo, que é Norbert Elias. Norbert Elias nos ensinou que, para compreender esses processos, a gente precisa observar aquilo que os historiadores chamam de períodos de longa duração. Este problema que, pela voz de Anísio Teixeira, você colocou ontem, que eu reputo um problema da maior importância, é um problema de longa duração. Essa transição do mundo centrado na autoridade externa para o mundo centrado na autoridade interna de cada indivíduo é um problema que está posto para nós e que se intensificou muito na segunda metade do século XIX. Que se intensificou mais ainda na primeira metade do século XX, período que Anísio Teixeira viveu
período no qual Anísio Teixeira frequentou a Universidade Columbia, nos Estados Unidos da América, em Nova York, né? Período no qual, né, Anísio Teixeira, em Nova York, entrou em contato com o pensamento de um dos principais filósofos contemporâneos norte-americanos. Eu diria assim, eu vejo como o maior filósofo norte-americano do século XX, que foi William James, né? É um filósofo que nos fez refletir bastante sobre qual é a relação que se põe entre o nosso mundo exterior e o nosso mundo interior. Uhum. Ora, na verdade, este é o dilema que a gente continua vivendo até agora no que diz respeito à formação das pessoas. Nós estamos num mundo onde as pessoas, as crianças, os jovens, os adolescentes, principalmente, precisam aprender algo importantíssimo que os norte-americanos, o James, chamava de self-government, ou seja, o autogoverno. O autogoverno. Uhum. O dilema da aprendizagem hoje é ensinar o autogoverno. E esse dilema não é de agora, esse dilema é do início do século XX, do final do século XIX. Uma escola em transição que possa nos ensinar a aprendizagem do autogoverno. Uhum. Né? Ou seja, nos ensinar a autoexpressão, né? Nos ensinar que a maior das virtudes é saber regular os próprios comportamentos, ou, se eu quiser dizer com o alemão Norbert Elias, aprender a conter os instintos, aprender a me comportar, aprender quais são os meus limites, até onde eu posso ir e onde eu não devo ir. Esse é o problema que está posto para o professor nesse modelo de sociedade que eu tenho. Ensinar o autogoverno e cada um de nós aprender e refinar cada vez mais o autogoverno. Professor, a gente está com a presença aqui de uma diretora de cinema, tá? A Lili Cury. Ela mora em Salvador e é diretora e tem a Segredo Filmes, que é uma produtora, e ela coloca aqui: a criança dentro de casa nessa pandemia, usando o celular da mãe ou do pai, com acesso limitado à internet, não tem direcionamento. Quer dizer, ela remete a todos aqueles dados, né, do que o senhor falou no início, e no início, exatamente. Muito pertinente, Lili. Eu concordo com ela. Veja, o problema não é apenas usar o ensino remoto. O problema não é apenas ter acesso à internet. O problema é o que fazer. Primeiro, qual é a parcela da população que tem acesso a essa tecnologia? Segundo, quando tem acesso a essa tecnologia, o que é que faz com ela? Exato. Que tipo de uso nós estamos fazendo disto? Né? E a tragédia. Na sociedade brasileira, a maior parte dos estudantes, dos nossos 47 milhões de estudantes da educação básica, não tem acesso. Não tem. Estão sem nenhum tipo de atividade, como denuncia aquela carta que eu comecei aqui na conversa. Da jovem de 14 anos. De 14 anos, comecei aqui fazendo a leitura. Ou seja, nós continuamos a ter o mesmo dilema, né? Claro, sobre as características do momento em que vivemos, mas é o dilema de como fazer para a gente aprender a assumir as próprias responsabilidades. Que conquistas são essas que a gente precisa fazer? O que é desenvolver o autocontrole sobre essas circunstâncias? Né? Que tipo de apreciação mútua eu quero facilitar com os meus alunos? Que tipo de liberdade é que eu posso exercer? Que tipo de espontaneidade é que eu posso manifestar? Professor, sem querer cortar, mas só para dar um toque, nós temos só um pouco mais que 1 minuto, tá? Mais? De 1 minuto? Oh, olha, uma live de 1 hora e passou então assim. Eu vou porque encerrar, foi tão... Não. A gente pode, inclusive, voltar a live se o senhor se propuser a fazer isso. Da minha parte, não há nenhuma. Se essa cair, a gente retorna. Objeção.
Poxa, isso é um prazer para nós. Viu? Eu posso continuar aqui